Olá, que bom que você aceitou meu convite de estar aqui comigo nessa jornada, nesse mini curso voltado especialmente para profissionais da área de saúde, que estão para se formar ou que são recém-formados. Eu sou Neila Almeida, eu sou contadora e consultora tributária. Também sou sócia da Almeida e Oliveira Contabilidade e aceitei o desafio de conversar aqui um pouquinho para vocês sobre a questão do empreendedorismo na área da saúde. Isso por quê? Porque esse é um tema que na faculdade em nenhum momento nos ensina. E o que é que a gente vê atualmente, a tendência de mercado, é que esses profissionais que eles saem da faculdade e comecem a empreender. Nada te impede de começar a empreender. Empreender realizando suas próprias consultas, seus atendimentos. E essa é a proposta desse curso, da gente conversar um pouco como é que você, enquanto prestador de serviço autônomo, pode começar de forma legalizada a realizar os teus atendimentos. Para início de conversa, a gente tem que fazer a diferenciação, que é muito importante, diferenciar profissional liberal e profissional autônomo. Isso por quê? Porque assim que você se forma, você passa a ser considerado um profissional liberal. De uma forma geral, profissional liberal é aquele profissional que está submetido a um conselho de classe, ou seja, é aquele profissional que precisa de uma formação técnica para atuar no mercado, precisando de certificação. Ou seja, o profissional liberal tem total autonomia no serviço que é desenvolvido, independente dele ser um empreendedor que tem seu próprio consultório ou ainda que ele tenha um chefe, vamos supor assim, que ele seja um contratado. Naquele paciente que ele atende, ele tem total liberdade e senso crítico para aplicar o melhor procedimento de acordo com o seu julgamento técnico, a sua bagagem técnica desses anos de formação. Por outro lado, existe também o profissional autônomo. O autônomo é aquele que gera sua própria renda, tem o seu próprio negócio, não precisando de uma formação técnica específica. Ou seja, a gente, enquanto profissional liberal, podemos sim ser autônomos. A gente é autônomo a partir do momento que a gente gera a nossa própria renda, é o nosso próprio chefe, vamos dizer assim. Então, todo profissional liberal, ele pode sim ser um profissional autônomo, mas nem todo autônomo é necessariamente um profissional liberal. E é muito importante a gente entender como que a gente pode começar a atuar no mercado como autônomo, como um profissional liberal autônomo. Isso por quê? Porque vão existir regras que vão dizer como é que vai ser regido essa prestação de serviço. Lembrando, gente, que quando a gente fala de mercado de trabalho, existe sim a possibilidade de você trabalhar como contratado, com uma carteira assinada, que já tem uma legislação própria específica. Só que a partir do momento que a gente empreende, que a gente começa a abrir o nosso próprio negócio, a gente é que é responsável por entender todos esses temas. E essa é a proposta aqui desse curso. Ou seja, quem começa como autônomo, ele começa a trabalhar como pessoa física. Existe também essa outra diferenciação que é muito importante, a diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica. Isso por quê? Porque para se trabalhar aqui no nosso país, você pode ser um autônomo pessoa física. Nesse caso, você vai atuar, você vai realizar os seus atendimentos no teu CPF, com uma total pessoalidade. A pessoa jurídica, por sua vez, é aquela pessoa que possui empresa formalizada, que tem um CNPJ. Só que assim, eu entendo que todo mundo começa pequeno. A gente começa testando. E é muito importante, inclusive, você testar para ver se aquele negócio tem chances de dar certo. E as pessoas começam atendendo como pessoa física, o que não tem problema nenhum. Você só precisa atentar as regras, as normas para você ter os seus atendimentos todo regularizado desde o início. Isso por quê? Porque a gente começa pequeno, só que é interessante a gente começar certo para possibilitar um crescimento. E aqui o que a gente quer, com certeza, é a prosperidade, é crescer, ter muitos pacientes, ter um consultório que fatura 10, 20 mil reais no mês. Não sei se eu estou enganada, se esse também é o teu objetivo. Mas vamos lá. De uma forma simplificada, vamos discutir aqui
como você pode começar a realizar os teus atendimentos, regularizar enquanto pessoa física. Quando a gente empreende, vale ressaltar que a gente é que passa a ser responsável por cumprir todas as obrigações perante o governo. Ou seja, você, enquanto prestador de serviço liberal, autônomo, você precisa sim conhecer algumas regras do jogo, vamos dizer assim. E um primeiro ponto que você precisa se atentar, precisa se preocupar, é em relação ao recolhimento dos impostos que são devidos na prestação do teu serviço. O profissional autônomo liberal, ele precisa recolher ao governo 3 impostos. Vocês vão ter que se atentar a essas regrinhas. O primeiro imposto deles é o imposto de renda. Esse é um imposto muito famoso, eu acredito que você em algum momento da tua vida já ouviu falar desse imposto. Porém, o profissional autônomo, ele vai ter que fazer um controle de tudo aquilo que recebe dos seus pacientes, de todas as suas despesas. Isso porque ele vai precisar preencher uma declaração para o governo e nessa própria declaração é realizado o cálculo do imposto de renda que você vai recolher. O imposto de renda, ele é devido todo mês, ou seja, o que gera o pagamento desse imposto é a obtenção de renda através do teu trabalho e esse recolhimento é mensal. Logo, todo mês você vai ter a obrigação de preencher uma declaração chamada Carnê-Leão. O Carnê-Leão nada mais é do que, a partir de então, ele vai começar a ser o teu livro caixa. Ou seja, aquele livro que ele vai fazer o controle de tudo aquilo que você recebe e tudo aquilo também que você gasta diretamente na prestação do teu serviço. É através do preenchimento desse Carnê-Leão que ao final do mês você vai saber quanto de imposto tem a pagar. E assim, vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre as regras do jogo, do pagamento de imposto de renda. Algumas pessoas que recebem até uma determinada faixa, elas estão na faixa que o governo chama de isenção, ou seja, estão isentos do imposto, não precisa pagar. Aqui no Brasil, atualmente, quem recebe abaixo de R$ 1.900 está isento do imposto de renda, ou seja, naquele mês que o total dos teus atendimentos ficou abaixo de 1.900, nesse mês você está isento do pagamento de imposto. Não tem por que se falar em imposto para pagar naquele mês. Porém, a obrigação acessória, a obrigação de você prestar contas através do Carnê-Leão, ela não está suspensa. Você precisa sim realizar essa informação. Isso porque a regra é clara. Se eu sou uma pessoa física e eu atendo outra pessoa física, obrigatoriamente eu preciso informar esses valores através do Carnê-Leão. Na aula 3, se eu não me engano, eu vou disponibilizar, inclusive, para vocês um modelo de recibozinho. Isso porque, para regularizar os seus atendimentos, para cada paciente que você atende, você vai precisar disponibilizar para ele um recibo de pagamento, informando que você recebeu aquele valor dele pela prestação do seu serviço. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre as regras de preenchimento desse recibo e os dados que precisam conter. Mas eu já adianto que de cada paciente que tu atender, você vai precisar pegar minimamente o CPF e o nome completo. Isso por quê? Porque essas informações, precisam ser informadas no Carnê-Leão mensalmente. Todo mês você precisa realizar essa informação. Ou seja, quem está, voltando aqui ao tópico da isenção, quem recebe abaixo de 1.900 está isento do imposto. Mas se você recebe mais, já começa a ser aplicada uma faixazinha de imposto que começa com 7,5% e essa faixa de imposto ela só cresce na pessoa física, chegando quem recebe mais de R$ 5.000 a 27,5%, ou seja, um imposto, uma carga tributária bem alta. É por isso que a gente fala que a partir de uma determinada faixa que você está atendendo como pessoa física, essa prestação de serviço vai começar a ficar um pouco mais cara. E a partir de então, é necessário fazer uma análise e já se pensar, nossa, eu estou pagando tudo isso aqui de imposto na pessoa física.
Será que na pessoa jurídica eu pagaria um imposto menor? A gente vai conversar sobre isso na aula 2. Mas na pessoa jurídica existe sim a possibilidade de uma redução dessa carga tributária. Por isso que a gente tem que agir de forma estratégica, muito inteligente, pensando sempre, será que tudo isso aqui que eu estou pagando realmente é devido? Existem soluções tributárias mais vantajosas, mais econômicas? E assim, eu já te adianto, existe sim. Por isso que a gente começa pequeno para testar, só que a partir de um momento que a gente vê que a gente está crescendo, que o negócio está dando certo, já é bom a gente fazer essa análise, esse estudo e pensar na abertura da pessoa jurídica. E assim, quando a gente tem o nosso próprio negócio, nosso próprio consultório, a nossa própria clínica que está abrindo, a tendência é sim crescer. E que bom quando isso acontece, eu fico muito feliz. Explicações do imposto de renda realizada com sucesso. Agora vamos conversar sobre uma segunda contribuição que ela é devida por aquele que realiza atendimento na sua pessoa física, porém pouquíssimas pessoas lembram desse detalhe, esquecem inclusive de orientar esses profissionais. Isso porque eu estou falando da contribuição ao INSS. Sim, aquele que obtém renda através do trabalho precisa sim contribuir com a Previdência Social, ainda que não seja seus planos aposentar a aposentadoria pela Previdência. A gente precisa sim contribuir com o mínimo para a gente ficar regular diante da lei. Nesse caso, aquela pessoa, o trabalhador, né, que atua como pessoa física, ele contribui para a Previdência como contribuinte individual. Aí, nesse caso, ele vai realizar a escolha do plano da Previdência que faz sentido para ele e que ele vai começar a contribuir. Logo, a contribuição para a Previdência é algo que você precisa ficar atento, você precisa recolher, inclusive. Isso por quê? Porque você vai estar recolhendo o teu imposto de renda. Toda vez que você recolhe o seu imposto de renda, você está informando para a Receita Federal que teve renda e que está recolhendo o imposto que é devido lá para o governo, lá para a Receita Federal. Porém, a Receita Federal ele tem um amigo muito próximo que é o quê? A Previdência Social. E hoje existe sim cruzamento de informação. Se a amiga da Receita Federal, né, nesse caso a Previdência, ela vê você obtendo renda, recolhendo imposto de renda e não está passando o INSS devido por essa renda, para ela fica, tá recolhendo o imposto de renda, mas cadê o INSS? E isso na prática gera assim multa e assim multas imensas, que eu já vi, não é nada legal. E assim, gente, uma mentalidade que a gente tem que ter é aquela questão. Se você está tendo essas obrigações, tô tendo imposto para pagar, isso significa que minimamente você já está na frente de uma boa parte da população. Você está crescendo, você está obtendo renda, consequentemente algumas obrigações são devidas. Não tente ocultar informação. Isso por quê? Porque a partir do momento que você fica irregular, que você não regulariza teus atendimentos, você corre o risco de fiscalização. Aquilo que você recebe não é um dinheiro que vem com tranquilidade, que você sabe que está regular. E hoje o governo ele utiliza muito da inteligência artificial, que trabalha a favor dele. A favor dele em que sentido? Antes mesmo que eu informe governo, Receita Federal, eu recebi tanto, ele já sabe. Isso por quê? Através de cruzamento de informação. Porque a partir do momento que eu estou obrigada a informar uma declaração por o governo em uma determinada ponta, o teu paciente, aquela pessoa que te pagou, ela também está obrigada a informar e ela vai informar. Porque existem, inclusive, incentivos que as consultas que realizam com profissionais de saúde, elas são dedutíveis do imposto de renda. Consequentemente, a pessoa que te paga, que te contrata teu serviço, ele vai estar, sim, informando na declaração de renda aquele recebimento. Por isso, a gente tem que ficar sempre atento, tá tudo muito regular, muito redondinho. Isso por quê? Porque nada paga a paz da nossa tranquilidade, de saber que a gente está trabalhando, que a gente está ganhando dinheiro sim, mas que está tudo regularizado, tudo muito tranquilo, tá certo? Um último ponto que eu quero abordar aqui é um outro imposto que é devido, só que esse imposto é devido no município que você realiza a prestação do teu serviço.
Esse imposto eu estou falando do Imposto sobre Serviço, que vocês vão escutar, que é o tal do ISS. A partir do momento que você começa a prestar um serviço em um determinado lugar, você tem sim que conversar com a prefeitura do município que você está atuando. Aqui em Salvador, os profissionais liberais e autônomos, eles precisam realizar um cadastro na prefeitura, um cadastro de prestador de serviço, que aí, nesse caso, a prefeitura vai ter o controle sobre esses profissionais, sendo que esses profissionais, ele recolhe o ISS, o Imposto sobre o Serviço, uma vez no ano aqui na prefeitura de Salvador. Existem alguns municípios que ele permite a isenção, ou seja, profissional liberal, profissional autônomo que presta serviço no município, ele não paga imposto, ele está isento. Só que aqui em Salvador essa isenção não existe. Como esse é um imposto de competência municipal, e sim, são muitos municípios, e ISS realmente é um desafio para o contador, mas fica aí a dica de você procurar o município que você vai atender, conversar e ver como funciona o recolhimento desse imposto para o município. Aqui em Salvador, a partir do momento que você realiza esse cadastro, você passa a ter o número da tua inscrição municipal que te deixa regular perante o município. De uma forma geral, gente, os impostos que são devidos na pessoa física são esses que a gente conversou aqui um pouquinho. Eu sei que é muita informação, tenham calma, mas uma coisa, eu fico muito feliz de estar aqui tendo esse bate-papo, de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Eu acredito que vocês já estão um passo à frente de muitas pessoas que realmente começam perdido mesmo, sem saber do que precisa. Às vezes a gente vai na internet, é muita informação, só que a minha proposta é ter esse bate-papo aqui para consolidar, de modo geral, tudo aquilo que você precisa. Então, só relembrando, para você realizar o teu atendimento como pessoa física, você vai precisar recolher o imposto de renda e também vai ter que fazer o controle mensal através do Carnê-Leão. Se atentem sempre com a questão do recolhimento da Previdência e também do imposto que é devido para o teu município. Nas próximas aulas, vamos conversar mais sobre essa questão de regularização, vou falar um pouquinho para vocês do recibo e também vamos falar também sobre empresa, né? A partir do momento que você decide abrir uma empresa, como funciona, porque surge muitos medos. Acredite, eu também já fui assim, esse tema ele me assombrava, só que assim, informação é ouro, e eu tô aqui entregando esse ouro para que você possa, a partir de então, tomar a melhor decisão e já traçar aí uma carreira promissora. É isso, eu aguardo vocês na próxima aula, estou muito aqui feliz de estar discutindo esses assuntos com vocês. Um abraço e até a próxima!